Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No primeiro bloco, conversamos a respeito do Botânicos, um novo software desenvolvido dentro do Centro de Ciências e Tecnologia do Unifeso. E agora recebemos o professor Diego Duque, que é professor dos cursos de Engenharia do Unifeso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Eu que agradeço o convite. Professor, a quantas anda a confiança das pessoas, dos investidores, principalmente no segmento de petróleo e gás, depois da crise da Petrobras? Bom, então, esse ainda é uma coisa atual, né? A crise está aí, está acontecendo. Realmente tem uns 2 anos onde o mercado deu uma queda muito grande. A área de óleo e gás era a maior empregadora, realmente, falando do setor de tecnologia e de engenharia. Porém, como a gente teve uma crise econômica, vamos colocar assim, que o preço do petróleo, do barril de petróleo caiu muito, isso afeta a nossa principal empresa, principal cliente de todas as empresas, que é a Petrobras. E a gente tem também uma crise política, que também está dentro da Petrobras. Isso acabou causando uma série um efeito em cadeia, né? Como a Petrobras não pode mais investir, como a Petrobras está com dificuldade financeira, como a Petrobras está envolvida em escândalo, e as empresas empreiteiras que prestavam serviço à Petrobras também envolvidas em escândalo, isso cria um cenário totalmente hostil para um investidor querer, né, colocar o seu dinheiro no nosso país. Tivemos também a queda do grau de investimento do país, isso dificulta a Petrobras a conseguir certos empréstimos lá fora, né? Faz com que ela tenha que fazer acordos não tão favoráveis como os que ela está fazendo com a China. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse um cenário bem ruim com relação à nossa indústria de engenharia, né? E a empregabilidade, porque, como eu disse, é um efeito em cadeia, né? Muitas empresas dependem de empresas que dependem de empresas que prestam serviço para a Petrobras. E essa crise, na verdade, ela afetou o mercado de trabalho como um todo, né? A gente teve uma redução dos postos de trabalho que vem crescendo mês a mês, né? Nos últimos anos, essa crise trouxe muito essa questão. No caso dessa área de óleo, petróleo e gás, quais são as alternativas? Como é que você vê esse enfrentamento da crise no mercado de trabalho por essas pessoas que perderam os seus postos por conta desses problemas? Então, é aí que, por exemplo, eu costumo conversar até com os meus alunos, principalmente de engenharia de produção, que para alguns esse momento de crise é um momento horrível, né? Um momento ruim de desemprego, mas para outros é um momento de oportunidade. Então, um engenheiro de produção, por exemplo, é um engenheiro que tem características de intervir nos processos produtivos, melhorando, otimizando, reduzindo custos, melhorando gestão, sabe? Fazendo com que a empresa melhore de forma a conseguir ficar mais competitiva e enfrentar a crise, o que acaba fazendo com que ela acabe crescendo, já que muitas outras estão quebrando. Então, é uma oportunidade para os engenheiros e também é uma necessidade que os engenheiros partam agora para um momento de inovação, sabe, de novos desafios, porque o país precisa voltar a crescer. Nós temos aí alguns otimistas falando que ano que vem a gente vai ter um crescimento novamente, tímido, pelo menos a gente vai sair da recessão, talvez por volta de 1,5%. Então, com esse crescimento, isso quer dizer que vai ter um aquecimento na indústria da engenharia, né? Na construção, tecnologia. Então, isso quer dizer que vai começar a crescer novos postos, vão começar a surgir novos postos. E o engenheiro que souber lidar com essa situação, trazendo mais melhorias, trazendo novas tecnologias, inovação, novas ideias, melhor gestão, ele com certeza tem um lugar garantido no mercado. O Brasil sempre teve déficit na área de engenharia, isso não vai mudar quando o Brasil voltar a crescer. A gente está num momento de crise agora e de desconfiança, por isso não existe um investimento. Os investidores, como a gente já conversou, eles não estão com medo, estão esperando, principalmente a crise política se estabilizar. Quando voltar a ter confiança, eles vão investir novamente e os engenheiros que estiverem preparados, estiverem alocados no mercado de trabalho ou vierem de boas instituições, vão ter novamente todo o seu lugar no mercado. E professor, com relação à questão do pré-sal, né?
Muito se falou da polêmica se o Brasil teria ou não recursos próprios, né, ou teria ou não capacidade de atrair recursos de terceiros, de investidores internacionais, para que a própria empresa, a própria Petrobras, pudesse fazer a exploração do pré-sal dentro da sua própria estrutura, sem ter que abrir uma concessão, nada nesse sentido. Né? E existem aqueles outros que dizem que não, nós não temos recursos próprios, isso vai custar mais do que 1 trilhão, e aí como que vai ser para custear? A minha questão essa exploração do petróleo, do pré-sal, desculpa, ela não é um processo gradual, ou seja, na medida em que você vai fazendo essa exploração, ele não vai gerando recursos que vão pagando os investimentos necessários para que essa exploração fosse feita. Então, a melhor estratégia é essa que a gente está tomando nesse caminho agora, no pré-sal? Olha, Michele, eu acredito que é uma boa estratégia, até porque é uma maneira de você enfrentar o problema a curto e médio prazo. O que nós temos? Nós temos a Petrobras, a maior empresa do Brasil, envolvida em alguns escândalos e o principal, com uma dívida que já supera o valor de mercado dela. Ela tem agora uma dívida enorme, uma das empresas mais endividadas do mundo, e ela não tem condição de investir no momento. Então, o que nós temos? Ela está com uma frente de redução de investimentos e outra, inclusive, de desinvestimentos, retirada, venda de ativos. Então, no modelo atual, o que nós temos? A Petrobras ela é obrigada a explorar todos os poços. Ela tem que ter, no mínimo, 30% de participação. Ou seja, já existe hoje em dia multinacionais explorando o pré-sal junto com a Petrobras. Tá? Vários poços são divididos, poços que a Petrobras tem 30%, 40%, por exemplo, como é o de Libra, um dos maiores poços de pré-sal que a gente tem, só a Petrobras só detém 40%. Então, as multinacionais já estão aqui, são responsáveis por grande parte da produção. Agora, se elas vão começar a explorar um novo poço, e uma das participantes, supondo a Petrobras com 30%, não tem condição de fazer aquele investimento, aquele poço não é explorado. Então, aquilo é um ativo que não gera retorno, aquilo ali é um poço que não vai gerar mais produção, sendo que mais produção é mais impostos, mais royalties e mais empregos. Então, na verdade, a gente não está entregando nenhum recurso, nem duvidando da capacidade da Petrobras de se recuperar a longo prazo. Isso vai continuar existindo. Isso é uma flexibilização para permitir que hoje uma empresa multinacional que detém 70% de poço possa deter 100%. Mesmo assim, essa empresa vai estar sujeita ainda às regulamentações da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Então, toda a questão do conteúdo nacional será respeitado, essa empresa continuar pagando royalties, vai empregar a gente aqui no Brasil, então vai gerar retorno para a gente. E também o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, ele vai continuar atuando. Então, por exemplo, se uma empresa ganhou um leilão de algum poço, esse conselho ele vai dar à Petrobras 30 dias para a Petrobras decidir ou não se quer ficar com aquele poço para ela. Então, mesmo depois de uma empresa multinacional ganhar a concessão daquele poço, a Petrobras ainda pode ficar com aquele poço para ela. O presidente da República também, se achar que aquele poço é estratégico, pode interferir. Então, a Petrobras e o Brasil, digamos, está protegido ainda por todas essas leis. Muita gente fala em entreguismo, eu não vejo isso. Eu vejo que a gente está num momento delicado, a Petrobras sozinha, ela já tem que pensar em recuperar a própria empresa, né? Voltar a ter credibilidade no mercado, atrair novamente investimentos. Ela vai ter vários problemas que ela tem que resolver e ela não vai poder resolver nosso problema de mercado ao mesmo tempo. Então, é importante que esse tipo de flexibilização crie essas novas oportunidades, aumentando a produção, como eu disse, mais royalties, mais impostos, mais empregos, que é o que a gente está precisando no momento. Com relação a essa questão dos royalties de petróleo, você acha que a redução desse recebimento afetou significativamente a economia do Estado? Quer dizer, foi isso que causou a grande crise econômica do Estado do Rio de Janeiro? Então, tem uma parcela de responsabilidade, mas não acredito que seja o que causou a crise. Então, vamos lá. Claro que a empresa como a Petrobras, né, que além de ser um dos maiores investidores dentro do Rio de Janeiro,
ainda tem outras empresas que prestam serviços a ela, então eu tenho uma cadeia de empresas dentro do Estado, dependente de uma empresa que agora está fazendo um desinvestimento, isso afeta muito, a gente tem um desemprego grande, a gente tem menos impostos recolhidos, e então afeta por esse lado. A questão dos royalties que você falou, bom, a gente tinha antigamente um cenário muito favorável, então a gente recolhia muito mais royalties do que a gente está recolhendo hoje. Então o fato da Petrobras ser uma empresa de óleo e gás, depender do preço do barril do petróleo, influencia também no quanto o Estado está recolhendo. Mas eu não acredito que esse é o principal problema, porque no caso o problema foi gerado por má gestão, na minha opinião. Por quê? Você tinha um Estado que simplesmente decidiu usar grande parte dos recursos dos royalties do pré-sal, do petróleo, para poder pagar a sua previdência. Se eu não me engano, em 2014, era mais de 50% do valor da previdência era paga por royalties do petróleo. Então, veja só, quando o barril de petróleo está em alta, mais de $100, você tem, claro, dinheiro suficiente. Então, você tem aquela festa toda que teve nos últimos anos. Há mais de 2 anos atrás, né, que o Rio de Janeiro não parava de crescer, foi assunto em revistas internacionais como a da Inglaterra, The Economist. Então nós tínhamos a situação favorável. Mas quando você coloca todo o seu Estado, a máquina pública, dependente de um recurso que é sazonal, você tem oscilando, e a gente sabe que o barril do petróleo oscila ao longo dos anos, você está fazendo uma gestão temerária. Então, veja só, pela baixa do barril de petróleo, eu acredito que agora isso não esteja gerando nem 30%, por exemplo, para poder pagar a Previdência. Então, a gente não consegue pagar a Previdência do Estado. Isso gera vários outros problemas. Então, o problema não é da indústria de óleo e gás, não é da Petrobras, é a maneira que esses recursos foram usados pelo Estado. Então, se o Estado está com problema de manter a sua previdência que está inchada, tem que fazer uma reforma e não ficar usando recursos que deveriam estar abastecendo outras áreas e deveriam ser usados para investimento, né, tanto em educação para a população, quanto investimentos para diminuir o custo do Estado, de logística, de infraestrutura. E, infelizmente, ele está cobrindo gastos que o governo tem por má gestão. E até as isenções tributárias também que foram dadas, né, para algumas empresas, a gente ainda não tem como avaliar se o impacto disso vai ser positivo na frente para a economia, né? Foram exageradas algumas isenções tributárias, foram dadas para atrair essas empresas para o Estado. É legal você atrair as empresas, gera mais emprego, mas houve exageros, né, nessas isenções e por isso é menos impostos que a gente recolhe, é menos dinheiro para o Estado poder pagar suas contas básicas. E com relação à leitura que os estudantes do Unifeso têm feito, como que você percebe esse assunto da crise da Petrobras e da própria crise, né, a crise política que a gente vive? Como é que você percebe que a leitura dos estudantes a respeito dessa área? Então, como a mídia mesmo trata, a gente só fala da crise agora, os estudantes têm a preocupação. O nosso dever de professores e instrutores é mostrar para eles que a crise é normal, é uma coisa que acontece, é sazonal. Isso não está inviabilizando, por exemplo, a engenharia para sempre. Não, pelo contrário. Como a gente conversou, é um momento de oportunidade. Então é isso que eu tento passar para os meus alunos. Lógico que vocês saindo agora para trabalhar especificamente na indústria de óleo e gás, vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas, por exemplo, vocês vindo de uma instituição boa como a Unifeso, com o conhecimento que o engenheiro de produção, por exemplo, tem lá, o conhecimento que a gente passa para eles, essa questão de melhoria da gestão, otimizar o processo, diminuir resíduos, uma série de coisas que vai transformar essa empresa em mais competitiva. Qualquer empresa você pode aplicar, né? Qualquer empresa. Você não fica restrito à área de óleo e gás, tá? Você pode ir para outras áreas. E você, se mantendo no mercado, ano que vem, como a gente já conversou, o Brasil vai começar a ter uma retomada, o investidor vai ter novamente confiança e eu acredito que o mercado de óleo e gás melhore. Quem sonhou em trabalhar nesse mercado vai poder concluir. Agora, o que eu passo também para os meus engenheiros é que quem trabalha na área de operação, por exemplo, nenhum engenheiro que está ligado à operação das plataformas que já existem foi mandado embora. Ninguém que trabalha nas petroquímicas que já existem foi mandado embora.
talvez tenha uma redução de quadro de funcionários, mas tem que existir um mínimo de funcionários ali para aquilo continuar operando. Então essas pessoas não vão ter os empregos afetados. Se a Petrobras não opera a plataforma, ela não tem ativo, não tem retorno, não tem lucro, não tem nada. Então isso continua. O que dá uma baixa, e é sempre sazonal, são os projetos e os novos investimentos. Então isso aí, um engenheiro que entra na área, a gente sempre tenta passar um pouco de experiência para eles, é que é normal. Então o engenheiro tem que se preparar para a sazonalidade, tem que se preparar, tem que aproveitar muito bem os períodos de alta, quando o mercado está com muito projeto, se valorizar, crescer dentro da indústria, mas resguardar para não sair por aí gastando tudo e fazendo investimentos que não é o momento de fazer. Ou seja, você tem que estar sempre preparado para enfrentar dificuldades. É um mercado ótimo, a engenharia está ligada intimamente com o crescimento de um país. Quando a engenharia não cresce, o país não cresce. Quando a engenharia está boa, está crescendo, está tendo inovação, o país está crescendo também. Então, como a situação do país está sempre ligada a situações políticas, a gente tem que entender que o engenheiro está sujeito a essa sazonalidade. Então, a gente tenta passar essa tranquilidade, essa calma, essa visão estratégica do mercado para os nossos engenheiros, dizer que eles estão ganhando as ferramentas necessárias ali para enfrentar a crise, tá? Para melhorar as empresas. É um momento agora, por exemplo, das nossas empresas da região serrana, não propriamente digo falando da indústria de óleo e gás, mas qualquer empresa, de investir em profissionais que vão melhorar o processo delas, que vão reduzir custos, de modo que elas não, de repente, não vão à falência ou não deixem, ou diminuam, às vezes, a parcela que elas têm no mercado. Ou seja, elas podem aproveitar esse momento para crescer, para ter um momento de oportunidade para quem souber aproveitar. E para quem ainda quer estar sonhando com esse mercado, ou está se preparando, está estudando, fazendo cursinho, né? Então não deve desistir. Não, de maneira nenhuma. Nenhum país cresce, nenhum país gera emprego e riqueza à população sem uma engenharia forte. Como eu disse, a engenharia sempre foi sempre teve poucos engenheiros no Brasil, então a engenharia sempre precisou de mais profissionais na área, tanto os próprios engenheiros como os técnicos, sabe? Quando o Brasil estava naquele boom, né, nos últimos 10 anos, antes de 2015, 2016, mas a gente tinha um mercado muito bom, faltavam profissionais. Saía no jornal, acho que até final de 2014 ainda saía coisas procurando mais engenheiros. Principalmente na área da construção civil, né? Na área de construção civil, sim. A Unifesp está entrando agora com o curso de engenharia civil, já tem 2 anos. Então a gente está pegando essa parte do mercado também. A gente sabe que vai voltar a crescer. Esses engenheiros, quando eles se formarem, já vão pegar um mercado muito mais amistoso, muito mais receptivo a eles. Então, a indústria de óleo e gás é uma indústria importante para o Brasil, estratégica, porque a nossa maior empresa é a Petrobras. A Petrobras gera muitas oportunidades, várias outras empresas dependentes dela. Então, mas existem outros mercados dentro do Brasil e eles também precisam desses engenheiros. Agora, é claro, quando a indústria de óleo e gás voltar, muitos desses engenheiros vão voltar para a área de óleo e gás, porque realmente é uma área que dá um crescimento, uma carreira muito legal. E eu não tenho dúvidas que vai voltar a ser, talvez não como antes, talvez de uma forma diferente, mas vai voltar a ser um bom mercado para o engenheiro atuar. Professor Diego, quero lhe agradecer muito pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste também no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.